estamos entrando mais uma vez no seu lar, no seu escritório, no seu aposento. Hoje, com o programa Boa Noite com Jesus na TV, de todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas. Estamos aqui ao vivo com você. São exatamente 21 horas e 10 minutos. Ao meu lado está aqui nosso irmão jovem Felipe, trazendo os louvores de hoje. E nós trazemos aqui uma saudação dos nossos irmãos em Cristo Jesus, da cidade de Suzano, nosso querido pastor Adriano, a Liliane, sua esposa, seus filhos, presbítero Josias, presbítero Jadir, sua família, diácono Ricardo, irmã Vânia, a Bete. Olha, que se for falar o nome de todos, nós vamos ficar aqui meia hora falando. Nosso abraço a todos. A Ângela, oi Ângela, tudo bem? Boa noite. Meu abraço e meu beijo no teu coração. Jesus te ama e nós também. Nós estamos iniciando mais uma vez, graças a Deus e a você que nos assiste todas as quintas-feiras. Já aprendemos a amá-lo cada vez mais, nosso amor vai aumentando. E nós temos um projeto de daqui para frente nos conhecer cada vez melhor. Você pode mandar o teu e-mail, manda a tua mensagem, manda o teu pedido de oração. Nós vamos estar intercedendo por você, sua família, teu trabalho, tua saúde, todas as áreas que você necessita de uma bênção, de uma palavra amiga, de uma palavra de fé. Nós estamos aqui hoje com essa disposição no coração e na alma, de juntos nós levantarmos a nossa voz ao nosso Deus e colocar diante dele todas as nossas necessidades, nossas dificuldades, aquilo que nós temos lutado, temos pelejado e às vezes temos muita dificuldade em encontrar uma solução desejada. Eu quero te convidar agora, nós vamos entrar na presença desse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, Deus de paz, Deus que se encarrega, se interessa por tua causa. É um louvor que diz que nunca você deve desistir, sempre tem uma saída. Deus jamais desistirá de você. Então eu quero te convidar agora a você exercitar a tua fé. Acredite verdadeiramente que o Senhor Ele está conosco. Nada temeremos. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus. Pai Santo, poderoso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento que aqui nós encontramos. Sabemos que é da tua vontade, que assim o Senhor aprove estarmos aqui, ó Deus, transmitindo, Senhor, uma palavra de fé, uma oração, Senhor, em favor dos nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que nós vamos conhecer a partir de hoje, Senhor, vão nos acessar pela primeira vez. Deus amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Senhor, supre a necessidade de cada um, ó Deus, que se encontra agora em sintonia com essa TV através da internet. Deus amado e poderoso, aquele que se encontra cansado, oprimido, desanimado, fraco, que o Senhor venha fortalecer nessa noite, renovar suas esperanças, suas forças. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar as famílias, Senhor, o casamento que está arruinado, Senhor. Eu te peço agora porque o Espírito da paz, do amor, começa agora a reinar nesses corações, fazer com que haja uma reconciliação, um reconhecimento de ambos, que haja o perdão no coração, ó Deus amado, para que as feridas sejam saradas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, os filhos, para que os filhos permaneçam no lar, juntamente com a família, com os pais. Coloca o espírito de submissão nos filhos, ó Deus, para que não haja rebeldia, Senhor, na família. Em nome de Jesus nós oramos. Que esse programa desta noite, Senhor, venha ser uma bênção na vida dos nossos espectadores, ó Pai amado. E assim nós pedimos, Senhor, a tua bênção para este local. Senhor, venha abençoar essa aparelhagem aqui, ó Deus. Senhor amado, que esses microfones, Senhor, esta mesa, as cadeiras, esse palco, meu Deus, esse estúdio, que a bênção do Senhor esteja aqui presente na unção gloriosa, para que tudo que for feito hoje aqui, ó Senhor,
possa sair, meu Deus, como salvação para as vidas, para a solução de problemas. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco, Senhor, e que o Espírito Santo, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, nessa programação, ó Pai, dirigindo, Senhor, através da orientação do Senhor, o Espírito Santo começa a trabalhar, fazer uma obra de restauração nas vidas, nos corações, uma obra de cura, de libertação, Senhor. Meu Deus amado, um milagre, Senhor, que possa ser operado hoje nas casas, nas vidas, nas famílias, e que nós possamos ter retorno, testemunhos, ó Deus, que as pessoas possam acessar, ó Deus amado, mandar suas mensagens, dando testemunho, que através desse programa, através das orações, tenham recebido bênçãos, tenham recebido cura, Deus amado, tenham recebido resposta, Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Nós vamos adorar o nosso Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. O nosso Deus, Ele é único, é absoluto. Só a Ele pertence a glória e a adoração. Nós vamos estar adorando esse Deus que nos deu vida, nos deu fôlego, nos abençoou, nos trouxe em paz. Viemos de longe, lá da cidade de Suzano, para estar convosco aqui, aproximadamente 30 quilômetros de distância. Mas essa distância nos une e cada vez nós estamos mais pertinho um do outro. Pela graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor com o nosso irmão Felipe. Vamos cantar alguns louvores para o Senhor. Amém. Quero desejar boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Que Deus possa terminar esse seu dia te abençoando de uma forma especial. Que te dê uma surpresa ainda essa noite. Nós louvamos ao Deus eterno. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma
Deus que é poderoso, é eterno, é soberano. E mesmo com todos esses aspectos, Ele ainda se importa com você. E Ele nos ama de uma maneira tão grande que nos leva a desejar cada dia mais estar mais perto, mais próximo, mais junto. Diz o cântico: Tu és soberano sobre a terra. Glória para o Senhor nosso Deus, que o Senhor seja exaltado nos cânticos, nos louvores. Eu quero passar para vocês agora algo muito importante a respeito do Felipe, esse jovem. Amém. Abraço, Sara, Deus abençoe. Glória a Deus. A nossa irmã Sara, ela está dando um retorno aqui. Glórias e honra ao nome do Senhor Jesus. Que a bênção esteja no teu coração, irmã. E nosso irmão Felipe, ele tem uma notícia boa para vocês, viu? É sobre um CD que ele lançou. E ele vai falar um pouquinho aí. Vou passar para ele e vai falar um pouquinho para vocês sobre esse CD. Ouçam. Pega de surpresa, né? É. Bom, faz um tempo desde que eu comecei a compor e trabalhar com música, né? E eu decidi montar banda, decidi correr atrás, tudo para que a palavra de Deus fosse levada através da música a todos aqueles que necessitam, não só a jovens, não só a crianças, não só a adultos, mas aqueles que desejassem conhecer mais sobre Deus, desejassem ter uma vida com Deus,
E foram muitos anos nessa batalha, né? Eu comecei a compor, eu tinha 11 anos, e desde então eu me propus a pregar o evangelho através da música, né? E há 10 anos batalhando, compondo, ensaiando, entra e sai de músicos que acompanham, né? Muitos problemas, mas com a graça de Deus, né? Mesmo até depois de tentar desistir, Deus me abençoou, me iluminou e me inspirou a compor uma série de músicas para gravar um CD, né? Que se chama O Despertar de uma Nova Forma, que se trata do despertar do crente, de que ele tem que se levantar e fazer alguma coisa, de que ele tem que se levantar e pregar a palavra de Deus, de que ele não pode se acomodar em simplesmente conhecer Deus, e sim em compartilhar esse Deus que ele conhece. E a questão de a nova forma é que existem muitas pessoas que usam de pretextos para deixar de pregar a palavra de Deus, usam de argumentos para não fazer a obra. E a nova forma é de que existem muitas formas de se pregar a palavra de Deus. Você pode pregar a palavra de Deus através da internet, você pode pregar a palavra de Deus através da música, você pode pregar a palavra de Deus nas praças, você pode pregar a palavra de Deus de muitas formas. E a forma que eu escolhi utilizar foi a música. E essa é uma forma que Deus tem levantado pessoas para me ajudar, tem ajudado muitas pessoas que precisavam de uma palavra amiga, muitas pessoas que estavam tristes, e Deus abençoa ouvindo alguma música assim, e a pessoa se levanta, a pessoa percebe que Deus está no comando, que Deus está no controle, e que em coisas simples como uma música, Deus pode falar, Deus pode abençoar, Deus pode visitar o coração da pessoa. E eu acho que é isso. Amém, pastor? Amém. Fala o nome do CD. O nome do CD é O Despertar de uma Nova Forma. Tá pronto já. Na internet você consegue, pelo Google, você consegue achar o CD para você poder baixar. Também tem um blog que está ajudando a divulgar. O blog chama Sangue Arterial, né, que é um blog que divulga bandas de rock e de metal cristão. E o meu CD está lá, para a glória de Deus. O dono do blog decidiu compartilhar o trabalho. E quem quiser, acessa lá, procura. E seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, ele está atrás de jovens assim, jovens disponíveis, que tenham disponibilidade, que tenham um coração aberto, a alma voluntária para esta obra maravilhosa, que é a divulgação do Evangelho do Senhor. E esse Evangelho, a palavra de Deus diz que o Evangelho, ele é poder. Então, onde ele entrar, através do rádio, através da música, através da oração, através do testemunho, onde ele passar, ele vai levando sinais, prodígios, operando milagres, porque é poder de Deus. Tem que ser visto, ele é vivo. Deus é um Deus vivo, é um Deus de vivos, não de mortos. Então, quando você acessar na internet, na televisão, no rádio, você ouvir alguma música, pare um pouquinho, ouça a música, deixa ela penetrar a tua alma, que ela vai fazer muito bem para a tua alma. Eu costumo dizer, na casa que tem louvores, o inimigo passa de largo, ele não consegue chegar, ele chega perto do portão, quando ele ouça o louvor, ele sai a 1000 por hora, porque ele não gosta, o inimigo não gosta de louvores, porque era a área dele, segundo diz a palavra de Deus, a teologia bíblica conta essa história, que o nosso maior inimigo das nossas almas, ele tinha uma posição muito alta, que era ministro do louvor nos céus, e ele perdeu essa posição. Então ele não se conforma de maneira alguma que o homem falho, pecador, cheio de defeitos, com problemas relacionais, problemas espirituais, materiais, saúde, o homem caído, denegrido, e hoje Deus usa o homem para o seu louvor, para a sua adoração. Então o inimigo não se conforma de jeito nenhum. E você quer espantar o inimigo da sua casa, coloca louvores para tocar lá no seu instrumento, lá no seu aparelho. Diz o ditado muito acertado, que é: quem canta, males espanta. E com certeza. Porque o cântico, ele traz uma terapia para a alma, renova, rejuvenesce. A pessoa que canta, ele exercita muitos músculos faciais, músculo do coração, e todo o sistema vocálico.
Então você vê que a pessoa, quando ela canta, ela estampa uma alegria, uma felicidade no rosto. Aprendam a cantar louvores a Deus. Você vai cantar para Jesus, cânticos espirituais. E você ouvir, você já vai receber a bênção. Se cantar, você vai ser muito mais abençoado ainda. Eu vou passar um momento agora de comercial, tipo comercial, nossos anúncios. Começando pela Igreja Evangélica de Pinheiros, de Suzano. Nós temos a igreja sede em Suzano, a sede de Suzano, que é a sede geral em Pinheiros, na rua Morato Coelho. Depois eu vou estar passando o endereço da Morato Coelho, o número. E em Suzano, a Igreja Evangélica de Pinheiros está estabelecida na rua Travessa Sargento Andarilho Severo, número 30, Vila Amorim. Fica bem ao lado da APAI de Suzano. Se você que mora na região estiver nos assistindo, está convidado para domingo, a partir das 9 horas da manhã, você tomar um café conosco, um chá. Todas as manhãs de domingo nós temos ali uma reunião fraternal, tomamos um café junto, batemos um papo. E às 10 horas nós temos uma escola bíblica abençoada, muitas lições boas. Tem uma escola infantil, tem muita criança na igreja. Você que tem suas crianças, leve lá para participar do trabalho infantil da igreja. E em Suzano ainda, no Jardim Suzanópolis, onde Deus nos deu essa graça de pastorear a igreja de Suzanópolis, fica na rua Antônia Bocuse Neto, número 160, Jardim Suzanópolis. Se porventura você estiver procurando Jardim Suzanópolis, fica atrás do shopping de Suzano. Se forma por ali que você vai encontrar. Nossos cultos ali em Suzanópolis, eles acontecem às quartas-feiras. É uma reunião de estudo, um estudo muito bom, tem sido muito edificante. Assuntos bíblicos muito bons. Tira dúvida, você participa. Ele é bastante participativo, você pode fazer pergunta, pode dar opinião. Nós aceitamos, analisamos e discutimos junto. E nós temos culto nas sextas-feiras, culto evangelístico, às 20 horas. Um culto abençoado. Deus tem abençoado muito ali a sexta-feira. E aos sábados também, às 19 horas. Você está convidado para participar conosco ali de um culto na igreja de Suzanópolis. Rua Antônia Lopes Bocuse, número 160, Jardim Suzanópolis. Eu não quero ser agressivo de maneira alguma com você, com o teu comportamento, com a tua vida. Eu acho que você tem livre escolha de viver a vida que você escolher. Uma coisa eu quero te dizer desde já, para você começar a pensar, a analisar, que muitas vezes as nossas escolhas, elas não são tão agradáveis ao nosso Criador. Às vezes Deus tem um caminho melhor, mais excelente, e a gente opta por uns caminhos que aparentemente parecem ser bom, mas infelizmente os finais são trágicos. A Bíblia diz que Deus fez o homem completo, fez o homem bom, mas ele buscou muitas invenções, e essas invenções que ele tem buscado têm trazido muito prejuízo em todas as áreas da vida. Então, quanto ao teu comportamento, teu estilo de vida, tua opção de vida, isso aí é com você. Só que eu tenho algo importante, eu tenho algo bom, interessante para passar para você. Isso que eu gostaria que você prestasse atenção nesta noite. E o nosso assunto hoje vai ser sobre a culpa. Então vai analisando a pergunta que eu te faço. Você é inocente ou é culpado? Você se sente inocente ou culpado? Aí você vai dizer, mas culpa de quê? O que eu tenho? Não tenho culpa no cartório? Mas nós vamos analisar alguns itens e fazer algumas considerações com relação à nossa vida e à palavra de Deus. E nós vamos ver que em muitas áreas nós estamos realmente inocentes. Em outras, nós carregamos algumas culpas. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Nós estamos agradecidos aqui com nossos irmãos, olha, estão nos acessando, mandando suas mensagens. Que Deus seja convosco, a bênção do Pai nesta noite, que
caia como um orvalho, como uma chuva, em abundância nas vossas casas, vossas famílias. Nossa irmã Vânia, diaconisa Vânia, lá de Suzanópolis, ela pediu para orar pela IEP de Suzanópolis. Vamos estar orando, sim, irmã Vânia, daqui a pouquinho nós vamos orar. Que está nos assistindo, glórias a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. A Liliane também pediu para o Felipe cantar uma música do seu CD. Oh, que maravilha. Foi bom você anunciar aqui seu CD, viu, Felipe? Louvado seja o nome do Senhor. Já está tendo aqui um retorno. Grande é o Senhor. A Jô, de Guarulhos, está... Serquilhos, é verdade. Olha, nós estamos lá em Serquilhos, cidade do interior, lá perto da Castelo Branco. Ela está nos assistindo, está adorando o programa, glória a Deus. E verdadeiramente, Jô, não sei se você é conhecedora já, se você já adora o Senhor Jesus, que através desse programa seja bênção pura para a tua vida, para a tua família, para os teus projetos. Saiba de uma coisa, posso afirmar hoje para você, que os projetos de Deus não morrem. Se os projetos de Deus não morrem, abraça-os. Abraça eles, porque são bons projetos. E você tomando posse desses projetos, saiba que os teus projetos vão estar integrados aos projetos de Deus e vai ser bênção pura para a tua vida, para a tua família, para os teus sonhos. Que Deus seja grande na sua vida. Estamos ao vivo no seu programa de todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, e agora são exatamente 21h36 minutos. Estamos através da BAN TV, a TV que se preocupa com você, que ama você, e estamos aqui para dizer que Jesus te ama, e nós também te amamos, e nesse amor, nessa fé, nesse propósito, nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus sobre esse tema, sobre a culpa. Se você que nos assiste tiver alguma opção, tiver alguma ideia sobre a culpa, pode ligar, pode participar. Eu quero fazer um programa bem participativo. Nós estamos tomando campo, estamos dominando, né, nossa área aqui, graças a Deus que você faz isso por nós, você nos inspira confiança, nos passa essa confiança, e nós queremos conhecê-lo cada vez melhor. Então, mande para cá seu e-mail e faça suas perguntas, faça suas considerações, que eu quero fazer o programa juntamente com você, que seja participativo, você venha participar conosco desse programa. Não importa, pode me interromper, aqui... Nós estamos aqui à disposição de cada um. Se ele estiver falando aqui, você pode mandar um e-mail, eu paro para te ouvir. Porque você é especial para nós. Então eu quero convidar você, com sua atenção, nós vamos falar um pouquinho sobre o culpado. O culpado. A gente ouve muito as pessoas dizerem um ditado que alguém tem culpa no cartório. De onde isso surgiu? Antigamente, quando alguém fugia de sua cidade por haver cometido algum crime, emitia-se uma precatória e essa rolava através dos correios para todas as cidades brasileiras, com o nome e a identidade do culpado, da pessoa que acometeu uma certa culpa, um certo crime. Enquanto o indivíduo não pagava pelo erro, era considerado culpado. E aí surgiu então esse ditado, que a pessoa, às vezes, morando numa cidade, e outra cidade distante já o conhecia através dessa precatória que corria os correios e parava nas delegacias, nas
repartições públicas, nas rodoviárias, se via fotos, procurado. E aí vem então o termo que a pessoa tem culpa no cartório. Enquanto essa pessoa não pagava pelo seu erro, ela era considerada culpada. Existia um meio de fuga, de escape, principalmente no Brasil com o Paraguai, que tem uma fronteira bem próxima. As pessoas aprontavam no Brasil e fugiam para o Paraguai, só que eles não poderiam retornar, então não tinha retorno. É aqui que eu gostaria de te chamar a atenção um pouquinho e fazer algumas considerações. Quando o homem cometeu um erro grande, grave, de desobedecer a Deus, sua ordem, sua palavra, aí o homem fugiu da presença de Deus. A Bíblia diz que o homem fugiu, ele se escondeu. Porque ele se sentiu culpado. E isso fez com que ele fugisse. E ele não tinha como retornar. E a palavra diz que quando o homem caiu da graça, que ele saiu do jardim onde ele estava colocado, que ele foi expulso, ele não pôde mais retornar porque ele carregava uma culpa. Então ele perdeu a sua cidade de origem. E assim acontecia até pouco tempo no Brasil, com relação aos países vizinhos. As pessoas perdiam o direito de liberdade de viverem na sua pátria devido a uma culpa não confessada. Então essa pessoa fugia e não pagava. Eu quero fazer aqui 4 considerações sobre a culpa. O culpado, o estado de inocência, o sem culpa, o estado do culpado e o tratamento da culpa. Essas 4 partes eu gostaria de fazer uma consideração. O culpado, nós já entendemos aqui, é todo aquele que comete uma transgressão, ele viola uma lei, uma ordem, tanto pública, pode ser pública, política, pessoal, e então ele carrega aquela culpa. Esse é o culpado. Agora, o estado de inocência é também um ponto em que as pessoas muitas vezes se confundem com inocência e ausência de culpa. Uma pessoa que não comete pecados graves, adultério, homicida, latrocínio, e essas pessoas não têm vícios, então elas se auto-justificam dizendo que são inocentes. Mas a palavra inocente não significa a falta de conhecimento do pecado. A palavra inocente, ela significa ausência do crime. Mas no geral, o homem, ele nasce culpado. Esse que é o grande problema. Ele já nasce culpado, porque ele herda o pecado original na corrente sanguínea da humanidade. Primeiro homem, primeira família, foi contaminada pelo vírus do pecado, a terra passou a estar contaminada pelo pecado. Então tudo que gera aqui na terra está contaminado. A água está contaminada, ela precisa ser purificada para ser usada. O ar está contaminado, ele traz vírus nocivos à saúde humana. O alimento está contaminado. As donas de casa precisam lavar muito bem os alimentos para poder fazer o almoço, o jantar. E muitas vezes ainda acontece alguma bactéria que traz grandes prejuízos à saúde de pessoas. Então a terra está contaminada por causa do pecado. Tudo que é gerado aqui na terra é gerado no pecado. O salmista Davi, ele diz que, no Salmo 51, ele diz que em pecado ele foi formado no ventre da sua mãe. E ele vem de uma linhagem que é o Israel, que significa povo de Deus.
Um povo que se procurava se obter-se do pecado, afastar-se dos pecados, mas devido à corrente sanguínea, então todo ser humano ele é gerado no pecado. Como ele é gerado no pecado, então ele não é inocente, ele tem culpa também, ele carrega a sua culpa, ele carrega o seu pecado, é um pecado pessoal. Você se sente culpado ou inocente? Então a inocência, propriamente dita, se entende assim, como a ausência da culpa. E não existe ninguém ausente da culpa. A culpa do pecado contra Deus, não existe ninguém. Todos são pecadores. Em Romanos 3, versículo 23, a palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nas traduções mais antigas, diz, todos pecaram e destituídos estão, ou, quer dizer, separados estão da glória de Deus. É sinal que toda a humanidade é gerada no pecado. Então não tem ausência de culpa, não tem inocência. A teologia bíblica ensina sobre a era da inocência. A era da inocência, segundo a palavra, ela aconteceu antes do pecado. Mas por que era inocente? Não era falta de conhecimento, não. Que o casal conhecia o pecado, sabia que não deveria cometer o pecado. Eles tinham a doutrina na mão, o ensinamento na mão. Então eles eram, sim, inocentes da culpa. Eles não tinham culpa. E a partir do momento que eles transgrediram, eles deixaram de ser inocentes. Passaram a carregar a culpa. O período que aconteceu o pecado, ou antecedeu o pecado, a ausência da culpa. Portanto, a inocência não é falta de conhecimento, e sim a isenção ou prática da violação de uma lei. Lucas, capítulo 23, versículo 4 e 22. Nós vamos ver aqui sobre o estado do culpado. Primeiro eu vou ler Mateus, depois eu vou estar lendo Lucas. Quero que vocês abram comigo. Mateus, capítulo 9, versículo 12 e 13. Diz, mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Então veja que Jesus, ele diz que ele veio chamar pecadores. E o chamado, ele é universal. É para todas. Aqui ele não encontrou ninguém justo aqui na terra. Ele só encontrou pecadores. Eu costumo dizer, meus queridos, que o ser humano ele estava descartado totalmente na terra, jogado à destruição. Mas Deus amou o mundo, Deus amou o homem, Deus amou o pecador de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para resgatar, para trazer de volta, para que houvesse uma reconciliação com os céus, um resgate da alma perdida. Nem o inimigo, nem o diabo quer o homem. O diabo não gosta do ser humano. Se ele gostasse, ele daria o melhor para o homem. E ele quer o pior para o homem. Ele quer a destruição, ele joga o homem no vício, na prostituição, na prisão, na doença, na desgraça. E por fim, nós sabemos que o destino é trágico. É para onde ele vai que ele quer levar. Então ele não gosta. O único que se preocupou com o pecador é Jesus. Então, meu querido, o estado do culpado, primeiro, muitos culpados insistem em negar a culpa. Infelizmente, muitas pessoas não assumem, não querem assumir a culpa, negam suas culpas. Até mesmo na vida secular, literal de cada dia, as pessoas que
acomete algum erro, eles encobrem suas culpas, não aceitam de maneira alguma, negam sua culpa. Motivo: medo. Outros assumem, mas não se humilham. Outros batem no peito e falam: e daí? Eu errei, sou errado e pronto. E fica nisso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero. Se eu estou errado, é problema meu. Então muitos assumem, reconhecem ser errado, mas não se humilham. Terceiro, há os que manifestam o sentimento de culpa. Há muitos criminosos que se entregam à justiça pelo sentimento da culpa. E é interessante esse item aqui, nós analisarmos o sentimento da culpa. Você saber que é culpado é uma coisa, ter consciência da culpa é uma coisa. Agora, ter um sentimento de culpa, esse sentimento de culpa, muitas vezes, ele mexe, altera o comportamento das pessoas em muitas áreas, relacional, espiritual, emocional, física, porque é algo que remói por dentro da sua alma, é uma inquietação, ele reconhece, ele tem um sentimento, ele carrega esse sentimento de culpa. Então, através disso aí, tem muitas pessoas que não resistem, eles se entregam, eles vão à justiça e se entregam. Porque não suportam aquela aflição interna. E o sentimento de culpa é um conjunto de sentimentos dolorosos e de emoções que inclui a ansiedade ou medo do castigo. Causa vergonha, sente-se humilhado, esconde-se cada vez mais. Então, as pessoas nessa situação, elas muitas vezes alteram seu comportamento, carregam pesar a vida toda. As pessoas não têm paz, não têm sossego, não conseguem dormir direito, parece que vive assustado, alucinado. Quando vê um carro de polícia, se assusta, se apavora. Então, essas pessoas, elas carregam um sofrimento dentro da alma, um insossego, não consegue viver sossegado. Ela tem medo de perder sua autoestima, o prestígio, a dignidade. Essas pessoas, elas fogem e carregam aquele sentimento, às vezes até o final da vida. Isso tem causado grandes dores emocionais. Serve de essas dores, muitas vezes, dentro da alma, ela pode servir também de um sinal, um alarme interno, que alerta a pessoa a despertar e reconhecer que tem violado ou causado algum dano nos sistemas éticos, morais. E essa pessoa fica no estado de passividade da justiça, tanto humana como divina. Então, quando a pessoa se encontra nessa situação de aflição, isso é como se fosse uma buzina tocando dentro dela, um alerta, chamando a atenção para que ela tome uma decisão. E tem muitas pessoas que, diante de uma situação dessa, elas se apavoram e outras até se matam, suicidam-se, mas procurando uma solução. Então, o sentimento de culpa, ele é terrível. Quero falar um pouquinho sobre esse sentimento de culpa, para encerrar esse item aqui. É a culpa espiritual, o pecado contra Deus, quando o homem pecou contra Deus. Todo ser humano, ele vive aparentemente bem, normal, festeja, se alegra muitas vezes, enquanto ele não carrega aquele sentimento de culpa do pecado. Quando é despertado dentro dele, do coração dele, da alma dele, um sentimento de culpa, essa pessoa, ela fica inquieta. Enquanto ela não confessa os seus pecados a Deus, ela não é aliviada, ela não recebe a cura. O tratamento da culpa, vou falar agora sobre o tratamento dessa culpa. A palavra culpa, ela vem acompanhada de sentimento de castigo. Uma criança, quando ela é
faz algo errado, faz uma arte, então ela reconhece sua culpa e ela fica temerosa. Ela traz um medo do castigo, que ela sabe que o castigo é duro. A correia, o chinelo vai comer solto, então ela fica com medo. É por isso que muitos lutam para não assumir a culpa. Mas existe uma saída. A palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa suas culpas alcançam misericórdia. Está no livro de Provérbios, capítulo 28 e o versículo 13. Você pode conferir. E a palavra de a saída então é essa: aquele que confessa e deixa. São dois passos importantes que a pessoa deve tomar após ele ser acometido desse sentimento de culpa, essa aflição, essa dor, esse pesar. Então o primeiro passo é confessar. E como você confessa a sua culpa para Deus? Você pode entrar no teu quarto, se ajoelhar e falar: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço, Senhor, que eu sou humano, que eu sou falho, que eu cometi muitos pecados. Você pode fazer uma listinha dos teus pecados. Olha, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, pequei contra meu pai, contra minha mãe, contra meu irmão, contra meu amigo. Eu pequei contra a sociedade, pequei contra as leis civis, morais, espirituais. Fiz muitas coisas que eu reconheço ser coisas erradas. Então eu quero te pedir perdão, Senhor. Me ajuda. Tira esse sentimento de culpa do meu coração, alivia a minha alma. E imediatamente essa pessoa ela alcança a misericórdia. A palavra misericórdia, ela é uma palavra muito forte. Ela tem um sentido muito forte na vida do ser humano. São duas palavras juntas. O miserável e o coração. Miséria e coração. O homem está na miséria. O homem caído, ele está na miséria. E Deus abre o coração para o homem. Então, se a gente fizer aqui uma interpretação global desse versículo, nós vamos entender que Deus pega o homem miserável e coloca dentro do seu coração, demonstrando todo o seu amor a ele. Eu vejo a saída, como ela é linda, ela é maravilhosa. Quando você confessar os seus pecados, reconhecer e confessar e deixar, aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Então a saída é por aí. Ai daquele que cair na mão dos homens acusado de alguma culpa. Porque o homem não tem misericórdia. O homem ele é vingativo, ele é legalista, ele aplica a lei. Uma certa vez, um grupo de pessoas encontrou uma mulher em adultério. E a Bíblia diz que naquela época as pessoas eram executadas ao vivo, em eficaz, ali no mesmo instante, era ao vivo, apanhada em adultério. A lei abonava para que fosse apedrejada. Era uma morte vergonhosa, antissocial. E essa mulher foi apanhada em adultério. E ela foi trazida perante Jesus. E Jesus olhando para ela, e todos diziam: essa mulher é digna de morte porque ela foi apanhada em adultério. E a lei abonava isso. Jesus sabia muito bem. Era um direito legal. Eles não estavam fazendo nada contra a lei. Mas veja como, às vezes, nós ficamos parados na doutrina. Ficamos parados nas regras, nos ensinamentos e esquecemos da misericórdia. O texto que nós lemos ali em Mateus 12, 9, 12 e 13 diz: misericórdia quero e não sacrifício. A mulher ali ia ser sacrificada por causa do seu pecado. Mas Jesus implantou ali a misericórdia. Está acima da lei a misericórdia. O amor de Deus é incondicional. É um amor incomparável. Ele está acima das regras humanas. Então Jesus olhou para aqueles homens e disse:
aquele que se encontrar sem pecado, pode começar a tirar a pedra. Jesus não disse, não atire a pedra. Ele não disse isso. Ele mandou atirar a pedra. Só que primeiro ele mandou, faça um exame de consciência, olhe para você. Você já pecou? Você nunca pecou? Você tem culpa? Você é inocente? Então as pessoas caíram em si, caíram na real, porque elas eram conhecedoras também. E não tiveram coragem de atirar uma pedra, porque elas se encontravam também na mesma situação, com pecados diferentes, mas como pecadores. Então a misericórdia do Senhor, se você confessar o teu pecado, confessa a tua culpa, você vai alcançar essa misericórdia. Você vai ser livre das condenações, principalmente as condenações vindouras. Feliz aquele que confessar suas culpas ao Senhor Jesus. Ele veio ao mundo exclusivamente para os culpados. Ele não veio para os... Então lá em Mateus está escrito lá que ele veio. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Isaías 53, versículo 5, diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas culpas. Foi cravado lá na cruz. Então basta tão somente nós reconhecer o nosso pecado, assumir a nossa culpa e confessar ao Senhor, e aquele perdão que foi dado lá na cruz, nós vamos receber aquele perdão. Porque ali não começou um processo de perdão. Ali foi um perdão consumado. Quando Jesus, nas últimas palavras da sua vida, ele conseguiu ainda expressar, ele diz, Pai, está consumado. Então, meu querido, não espera mais, não, é agora, é hoje. Jesus já consumou a obra. Ele não começou uma obra na tua vida, ele consumou a obra na tua vida. É só você tomar posse, abrir o coração e aceitar o perdão dessa culpa. Então, analise bem sobre a culpa, o culpado e o inocente, o estado do culpado, o estado do inocente, em que lugar, em que situação você se encontra, e a saída, o perdão, a misericórdia, ela depende de você também. Deus já fez, já consumou. Agora Ele está esperando simplesmente você tomar esse passo. Confessar que você vai alcançar o seu perdão. Essa era a palavra que Deus tem para você hoje, para o teu coração. E eu te convido a você analisar sobre essa palavra. E o dia que você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste, o dia que você tomar uma posição e falar, a partir de hoje, eu vou confessar meus pecados, eu vou entregar minha vida nas mãos do Senhor Jesus, vou procurar uma igreja mais próxima, e vou congregar, vou pedir para o pastor fazer uma oração de perdão na minha vida. Esse dia maravilhoso, eu gostaria que você nos acessasse, mandasse uma mensagem, e nós vamos nos alegrar com você. A palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que quando uma alma se converte, quando um pecador se arrepende, até os céus entram em festa. Imagina nós, a igreja aqui, a alegria que nós sentimos quando uma alma se converte. Então nós gostaríamos de um dia poder nos alegrar com uma alma que se converteu através desse programa, da mensagem, da palavra do Senhor Jesus. Que essa bênção, ela seja completa na tua vida. Eu vou estar orando daqui a pouco, mas queremos ainda agradecer. Nós temos aqui mais um recadinho. O irmão Ricardo, olha, também pediu para o Felipe cantar um louvor, olha que maravilha, do seu CD. E a irmã Vanessa também mandou um abraço para nós. O programa hoje está uma bênção, não é? Glória a Deus. E assim mesmo, é vocês que fazem o programa. Então, continue sempre nos acessando e a bênção seja dada para vocês no coração de cada um. Boa noite com Jesus na TV. Que essa noite realmente seja uma noite de bênção, noite de paz a cada um. Eu quero orar com você agora. E eu te convido a você prestar atenção nesta oração. Eu vou pedir a bênção do nosso Deus para a tua vida. Se você puder fechar os teus olhos, nós vamos estar orando. Nossa irmã Sara,
a Sara, nossa irmã Isilda, as irmãs que sempre estão conosco. Nós vamos estar orando por essas irmãs. Que Deus abençoe cada um de vocês. Depois nós vamos ouvir uma música ainda do CD do nosso irmão Felipe. Ele falou do CD, então ele vai ter que cantar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai amado, por essas vidas abençoadas, Senhor, por essas almas valiosas, preciosas, que o Senhor tem colocado em sintonia, Senhor amado, com esse estúdio, com a BATV, meu Deus. E aqui, ó Pai, ao vivo, nós estamos falando da Tua graça, do Teu amor e do Teu perdão, Senhor amado, sobre os culpados. Meu Deus, que o Teu perdão alcance, Senhor, um coração que se sente, meu Pai amado, nesta noite, tem um sentimento de culpa, está aflito, está ansioso, está com medo. Senhor, tira todo o medo, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo opera grandemente nesses corações, nessas vidas, para que haja um arrependimento, confissão de pecados, que haja, Senhor, meu Deus, alcance da misericórdia, do perdão e do amor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos pelas famílias, Pai amado, e começa agora, Senhor, através desse programa, as famílias se reintegrarem, ó Deus, aquelas famílias, meu Pai, que devido às circunstâncias da cidade grande, tem muitas vezes separado famílias, relacionamentos alterados, cortados, em nome de Jesus, que começam agora, meu Deus, uma reconciliação familiar, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e confiamos, Senhor, esta oração ao Pai. Sabemos que o Senhor é Deus para ouvir a nossa oração e responder, e é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, ó Pai, por esse público que nos assiste nesta noite, que a Tua bênção esteja sobre ele, a cada um, ó Pai. Durante os dias que estivermos ausentes, que o Senhor nos veja e nos guarde, e nos proteja, e dá-nos livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir mais uma música pelo nosso irmão Felipe, depois nós vamos fazer nossa oração final, nossas considerações. Amém. Vou atender a dois pedidos rapidamente, né? O irmão Ricardo pediu uma música específica que se chama Entrega Total, que está no primeiro CD, e a irmã Liliane pediu uma do CD atual, então eu vou fazer uma emenda rápida das duas. Agradecer ao pessoal que divulgou, a Ângela, minha prima, que divulgou no Facebook, para todo mundo estar acessando, dando uma força aí. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Palavras pra dizer, nem nada o que fazer, que te dê o mínimo que você deve receber. Apenas vou te entregar o que já é seu desde o início, a minha vida, o meu coração, entregar por completo. Eu quero ser transformado, deixar que o grande Deus faça sua obra em mim. Meu pecado busca me condenar, mas no teu perdão posso confiar. Deus de amor, segura em minhas mãos, não me deixe tirar os olhos de ti, pois males sem número me têm rodeado, são mais numerosos do que se possam contar. Por favor, Deus de poder, venha me livrar, pra tirar de mim o que te impede de em mim habitar.
deixar que o grande Deus faça a sua obra em mim. Meu pecado busca me condenar, mas no teu perdão posso confiar. Antes mesmo de nascer, enviado pra mostrar o seu poder, seu amor incondicional ao mundo mostrar e as pessoas do inferno tentar tirar. Yeah. Esse sou eu, esse é você, escolhido de Deus para o mundo vencer. A vitória é garantida. Os problemas se superam. Busque entender qual é o seu dom que te dá poder pra honrar o seu chamado. O meu Deus já me disse que através do som que eu vou dizer Deus cantar ao seu lado. Yeah. Esse sou eu, esse é você, escolhido de Deus para o mundo vencer. A vitória é garantida aos que perseveram. Não é fácil, mas com fé os problemas se superam. Aí, abençoado de Deus, que maravilha, né? Nós temos aqui o irmão Felipe, vamos orar para que Deus mande mais Felipes para a nossa igreja, amém? Ser mais bênção, bênção pura. Nós vamos agora agradecer a todos que nos acessaram, que realmente você tenha uma boa noite com Jesus na sua casa. O programa é Boa Noite com Jesus na TV, e agora você tem uma boa noite com Jesus em casa, com a família. Talvez você está nos assistindo lá da Baixada, você que viajou, que tenha uma boa noite, boas festas, boas praias, que Deus abençoe tua vida e tenha um bom retorno também. Nós pedimos agora a bênção do nosso Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Boa noite com Jesus. Até quinta-feira próxima, se assim o Senhor permitir.